Graça e paz, amém. Eu saúdo a todos, irmãos e irmãs que estão se achegando para esse culto. É muito bom tê-los aqui conosco para podermos partilhar da palavra, para podermos juntos, celebrarmos ao nome do nosso Deus. Que você se sinta à vontade de adorá-lo, de exaltá-lo, de celebrar os louvores em nome do nosso Senhor Jesus, amém. Que você se sinta à vontade, eu creio que o Senhor lhe falará ao teu coração. Bom, nesse momento eu queria convidá-los, para fazermos uma oração inicial, pedindo que a presença de Deus esteja sobre nossa vida, esteja sobre esse culto e que Ele fale, aos nossos corações, amém? Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar? Senhor Deus Pai, graças te damos, ó Deus, por esta semana abençoada, ó Deus, que tivemos, Senhor. Onde nós sabemos que o Senhor, ó Pai, nos abençoou, que o Senhor esteve presente, ó Deus, que o Senhor derramou a tua graça e principalmente derramou a sua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, nós queremos agora, ó Pai, te pedir que o teu Santo Espírito venha habitar em nosso meio, que o teu Santo Espírito possa usar os louvores, possa usar a pregação, ó Pai, nessa noite para falar, ó Deus, aos nossos corações, Senhor. Ó Pai, nós necessitamos nessa noite ser renovados pela tua presença, ó Pai. Então, ó Pai, que a tua presença, que o teu Santo Espírito nos toque, fale ao nosso coração, ó Pai, que o teu Santo Espírito possa se manifestar, ó Pai, que o seu Santo Espírito possa derramar a tua graça, a tua misericórdia sobre nós, pecadores, ó Deus. Ó Senhor, que nós possamos aqui, durante esse culto, ó Pai, celebrar teu santo nome, que os nossos louvores, que a nossa adoração, ó Pai, suba para as suas narinas como um doce aroma suave, ó Deus, e que o Senhor abençoe a cada irmão e a cada irmã que está nos assistindo nessa noite, ó Pai. Aqui nós entregamos esse culto em tuas mãos, entregamos as nossas vidas em tuas mãos, crendo, ó Pai, que o seu Santo Espírito, ó Deus, nessa noite irá falar conosco, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Que você tenha liberdade, que você possa celebrar, adorar a esse Deus fiel, justo. Amém? Que Deus continue falando no teu coração, que Ele continue te abençoando neste culto. Deus seja louvado. Amém? Boa noite, graça e paz, amada igreja. Mais uma noite, a qual nos encontramos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Este momento de adoração, gostaria que os irmãos estivessem abrindo suas Bíblias em Salmos 100. Salmos 100. Amém? Estarei lendo Salmos 100. Exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Aqui o salmista, ele chama a todos a louvar ao Senhor. Aqui o salmista diz toda criatura, chama toda criatura para celebrar a Deus, para celebrar ao Senhor. E nessa noite eu te convido a estar celebrando a esse Deus vivo, a esse Deus que é bom, a esse Deus que tem cuidado de nós todos os dias. E no versículo 5 diz assim: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. E realmente o Senhor tem sido bom, mesmo com esse tempo de pandemia,
O Senhor tem sido bom comigo, com você, né? Que nós possamos nessa noite celebrar a esse Deus misericordioso que tem nos guardado, que tem nos sustentado a cada dia, mesmo distante, né? Mesmo fazendo nossos cultos online. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem estado presente conosco no nosso caminhar, na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Cuidando e livrando cada um de nós. Amém? Vou estar orando neste momento, uma oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos, ó Pai querido. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pela tua fidelidade sobre nossas vidas, ó Pai querido. Obrigado também, Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado presente em nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Recebe, ó Pai, a nossa adoração. Recebe o nosso louvor, Senhor. Recebe a nossa gratidão a Ti, Senhor, nessa noite. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é conosco, ó Pai, nesse momento, ó Pai, que estamos passando de pandemia, Senhor. O Senhor tem sustentado cada um de nós, Senhor. O Senhor tem estado presente com nossas vidas, cuidando, livrando, ó Pai. E nós só temos te agradecer, Senhor, por tudo que Tu és, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão a Ti, ó Pai. É isso que eu te louvo e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. E boa noite, né, para cada um. Que o Senhor esteja abençoando a cada um dos irmãos. Amém? Tua presença é real aqui nesse lugar. Tua presença é real aqui nesse lugar. Tua presença é real aqui nesse lugar. Então adorarei, então te louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Então adorarei, então te louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Aleluia, somente a Ti, Senhor, adorarei, porque Tu és digno de honra e todo louvor e adoração. Aleluia, Tua presença é real aqui nesse lugar. Tua presença é real aqui nesse lugar. Então adorarei, então te louvarei,
totalmente a Ti. Aleluia, Senhor. Deus abençoe tua vida, o teu lar, a tua família. Que Deus faça parte de todos os momentos da tua vida. Aleluia. Graças e paz, amados irmãos e irmãs. Louvamos a Deus por mais um dia que o Senhor nos deu. E eu agradeço ao Senhor por esse dia. E nós vamos estar lendo a nossa palavra de confissão, que fica em 1 João 1,9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor nos diz aqui que Ele é fiel, essa palavra do Senhor nos diz que Ele é fiel para perdoar os nossos pecados, né? Mas os nossos pecados, eles têm nome, né? Nós devemos dar nome aos nossos pecados, falar ao Senhor quais foram os nossos pecados cometidos nesse dia, cometidos nessa semana, né? Para que o Senhor possa nos perdoar e nos livrar de toda injustiça, de toda acusação, né? É igual quando nós pedimos oração por uma enfermidade, a gente dá nome para a nossa enfermidade. Então temos que dar nome aos nossos pecados, seja qual for o pecado que eu e você fizemos, né, que não agradou o coração do nosso Deus, que possamos orar a Ele nessa noite, pedir que o Senhor continue tendo misericórdia de cada um de nós e que Ele nos livre de todo esse mal. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus, nessa noite, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença para pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo, Senhor, que fizemos, falamos, pensamos que não Te agradou, Senhor. Perdoa todas as vezes que acusamos, perdoa todas as vezes que blasfemamos, Senhor. Perdoa todas as vezes que agimos, meu Pai amado, por impulso da nossa carne. Perdoa todas as vezes que tivemos raiva, ira dos nossos irmãos, daqueles que estão à nossa volta, Senhor. Perdoa, Pai amado, todas as vezes, ó Pai querido, que não Te adoramos, que não ofertamos ao Senhor com o nosso amor, com a nossa gratidão. Perdoa, Senhor amado, todas as vezes que sentimos inveja, que sentimos raiva. Perdoa todos os pensamentos torpes que tivemos. Perdoa, Senhor amado, todo pensamento, meu Pai querido. Senhor, todos os pensamentos maus que vieram sobre nós, Senhor, mas nós cremos que o Teu amor, Senhor, é fiel para nos perdoar. E nessa noite nós confessamos os nossos pecados a Ti, ó Pai. Senhor, estenda Tuas mãos, continue tendo misericórdia de cada um de nós, Senhor. Continue derramando sobre nós a Tua graça, continue derramando sobre nós, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Porque sem o Senhor nós não somos nada. Limpa, Senhor amado, as nossas vestes, limpa as nossas mãos, limpa, Senhor, a nossa forma de olhar, de pensar, de falar, meu Deus, de agir, ó Deus, porque precisamos a cada dia sermos transformados pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, ó Deus. Nós Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E obrigada por nos fazer vencer mais um dia na Tua presença. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que em nome de Jesus o Senhor abençoe a cada um de nós nessa noite. Amém. Vamos declarar o nosso amor pelo Senhor. Não tenho palavras para expressar a minha gratidão e o meu amor por esse Deus que é maravilhoso. O Santo Espírito de Deus, aleluia. Oh Pai amado, palavras não podem expressar o que sinto em meu coração. Aleluia, Senhor. Mesmo as notas das canções me mostrarão o que há em meu ser. Oh Deus, pode o sol
escurecer e até estremecer, eu não vou te deixar. Aleluias. Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Palavras não podem expressar o que sinto em meu coração. Oh, Pai amado Deus, mesmo as notas das canções me mostrarão o que há em meu ser. Pode o sol escurecer, pode o sol escurecer e até escurecer, eu não vou te deixar. Nada pode, Senhor, nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Te amo, Senhor, te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo, Senhor, te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Sabe por quê, Senhor? Nada pode apagar o que o tempo escreveu dentro de mim. Oh, Senhor, te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Oh, te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Oh, eu te amo tanto, Deus. Quero declarar todo o meu amor por ti. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo tanto, Senhor, te quero tanto, meu Deus. Te amo, Senhor, te amo, meu Deus. Graça e paz, amados irmãos, irmãs, quero dizer que é uma noite maravilhosa, é um privilégio enorme poder estar mais uma vez junto com os irmãos para podermos meditar, para podermos refletir na palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Quero cumprimentar a todos que nos assistem através deste canal, a todos os nossos irmãos, a todos os nossos amigos, a todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Amém? Vamos para o texto, vamos para a palavra, vamos meditar naquilo que o Senhor Deus tem colocado em nossos corações. Eu quero convidar você nessa noite a meditar sobre um tema muito especial que chama dons. Se eu fosse colocar um tema nessa noite, na mensagem, seria compreendendo os nossos dons. Compreendendo os dons que vêm do alto, que vêm dos céus, para você
e para a minha vida. Por isso eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Nós vamos ler primeiramente os versos de 8 a 11. Amém? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos de 8 a 11. Amém? Vamos acompanhar então a leitura da palavra de Deus. Diz assim o texto: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, cada um individualmente. Ainda nesse capítulo, vamos ler os versos de número 27 a 31. Capítulo 12, 1 Coríntios 12, capítulo 12, versos 27 a 31 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Agora o capítulo 13, aí na sequência, o verso 1. Eu, Paulo dizendo, passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Palavra de Deus para o povo de Deus nessa noite. Eu convido você agora, nesse momento, a curvar a sua cabeça para estarmos orando, pedindo ao Senhor que fale conosco através da sua palavra. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, ó Senhor, pela tua palavra, por ministrar nas nossas vidas, ó Pai, nessa noite, sobre os dons, ó Pai, os dons espirituais, os dons do Pai, os dons do Filho, os dons do Espírito Santo. Por isso, Senhor, nós queremos nos colocar abertos, ó Pai, para aprender mais sobre Ti, mais sobre a Tua Palavra. Pedir ao Senhor que visita cada coração nessa noite. Pedir ao Senhor que toque em cada um, em cada uma, Senhor, conforme a Tua graça, conforme, Senhor, o Seu poder, conforme, Senhor, a Sua vontade. Senhor, nós nos entregamos nessa noite e pedimos as Tuas bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados? Irmãos, quando a gente fala de dom, a gente fala automaticamente de vocação, a gente fala de chamado,
E é muito interessante, e eu gostaria de fazer esse paralelo nessa noite, que no mundo natural, no mundo físico, hoje, na nossa sociedade, quando um jovem vai prestar uma universidade ou vai escolher uma profissão, a primeira coisa que muitos deles vão passar ou vão procurar ou vão fazer é aquilo que nós conhecemos como teste vocacional. Ele quer saber, o jovem que se propõe a passar por um teste vocacional, ele quer saber se o seu talento, se o seu dom, vai apontar para alguma profissão ou algumas profissões. Ao fazer esse teste, esse jovem ele está dizendo: eu quero me encontrar na sociedade, eu quero deixar uma história na sociedade, eu quero servir essa sociedade, eu quero prestar um serviço para essa sociedade. Por isso ele escolhe uma profissão para que ele possa galgar posições melhores, tanto financeiramente como no seu status social, que ele possa amadurecer através do conhecimento adquirido dessa profissão e aí essa profissão render a ele o prazer, mas também as questões financeiras. A nossa sociedade, os jovens de hoje, estão empenhados em saber como escolher a melhor profissão ou aquilo que vai garantir o seu futuro. E eu pergunto para você nessa noite, e no mundo espiritual, no mundo aí podemos dizer do reino de Deus que está entre nós, como isso acontece? Como eu sei o meu lugar no reino? Como eu sei a minha vocação? Como eu sei o meu chamado? Como eu sei? A primeira coisa, quando a gente olha para as Escrituras, que é diferente da sociedade ou o mundo físico, natural de hoje, porque nas Escrituras nos diz que a partir do momento que eu e você assumimos um novo compromisso com Cristo, ou nascemos de novo, ou estamos em uma novidade de vida, a partir deste momento, eu e você começamos uma linha crescente, ou seja, começamos a crescer no Senhor. Enquanto crianças, é certo que, como diz o apóstolo Paulo, começamos a tomar o leite espiritual, mas vai chegar um momento que nós vamos olhar a igreja, nós vamos olhar ao nosso redor e nós vamos desejar, nós vamos ter o anelo, a vontade de fazer algo. Então vai nos vir também a mesma pergunta que vem para o jovem no dia de hoje no mundo natural: qual é a minha chamada? Qual é a minha vocação? Qual é o meu dom? Por que eu estou aqui e eu quero fazer algo? Porque eu estou aqui, eu quero prestar um serviço, eu quero ser útil. E é interessante isto, porque o texto que nós lemos nessa noite vai falar sobre uma igreja que tinha todos esses dons que nós acabamos de ler, a igreja de Corinto. Era uma igreja como uma árvore repleta de folhas, de flores. Era uma árvore que tinha muitos dons, mas tinha um problema: o seu fruto ainda estava verde. O seu fruto ainda não estava maduro.
E aí o apóstolo Paulo, com todo carinho, com toda demonstração, ele vem ajudar esta igreja. E o texto que nós lemos vai falar de dons, dons como serviço, dons como ministério e dons espirituais. Vai falar que Deus concede dons para uns serem apóstolos, profetas, mestres, para que uns possam operar milagres, curas, falar em línguas, socorro, governos, administrar. E também o apóstolo Paulo vai dizer: tudo isso é válido, tudo isso é necessário, tudo isso faz parte da igreja. Porém, ele também vai dizer no texto que nós lemos no capítulo 13, ainda que nós tenhamos todos esses dons, dons ministeriais, dons de serviço, dons espirituais, se a gente não tiver o fruto, de nada disso vai adiantar. Então, para poder falar sobre dons espirituais, eu preciso também linkar com a questão do fruto do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito Santo, na verdade, vai ser a rocha, vai ser a base no qual será erigido os dons espirituais. Paulo, em outras palavras, estava falando para aquela igreja em Corinto: olha, vocês têm os dons espirituais, mas vocês não têm base, vocês não têm um fruto. E aí o fruto, o primeiro é o amor. E aí a consequência desse amor está lá em Gálatas 5, 22 a 26, é o gozo, é a paz, é a longanimidade, é a bondade, é a benignidade, é a fidelidade, é a mansidão, é a temperança. Então não adianta eu e você, como diz o apóstolo Paulo aqui no texto, no capítulo 12, procurar com zelo. Não adianta a gente seguir o conselho que Paulo deu a Timóteo, despertar o dom que há dentro de nós, se a nossa base não tiver o fruto do Espírito Santo, ou seja, se não tiver o amor. E aí você pode me perguntar: pastor, então qual é a diferença entre dom e fruto? O dom é algo que vem diretamente de Deus. Deus dá para cada um de nós, Deus dá para você, Deus dá para mim, Deus dá para a igreja. Mas o fruto não. O fruto é algo que eu e você podemos dar a Deus. O fruto fala muito daquilo que eu dou a Deus, daquilo que eu dou ao outro. E esse fruto só pode nascer em mim, só pode crescer em mim, assim como o dom do Espírito, se tiver a presença do Espírito Santo, se o Espírito Santo nos capacitar, se o Espírito Santo nos conduzir. E aí está a diferença, porque o dom espiritual, ele vem do alto, ele vem de Deus, mas o fruto, ele nasce aqui dentro. O fruto tem muito a ver com o caráter. O fruto fala de caráter, o meu caráter para com os que estão ao meu redor e o meu caráter diante de Deus Pai. Mas o dom que vem do alto, que vem de Deus, ele fala de serviço. Ele fala daquilo que eu sou capaz de fazer, de executar em prol do outro, em sacrifício do outro. As Escrituras nos diz que Paulo vai nos dizer que os dons vão passar, mas o que há de permanecer é o amor.
é o fruto, é onde todos os dons têm a sua base. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, precisamos do fruto, assim como precisamos do dom espiritual. Que o fruto do Espírito possa nascer em nós. E quando a gente fala de nascer em nós esse fruto, a gente também tem que ter a consciência que requer um tempo para esse fruto amadurecer. Requer uma caminhada, requer um processo, não amadurece da noite para o dia. Mas o dom que vem do alto, que vem do céu, eu e você somos aí responsáveis pelo bom uso ou pelo mau uso desse dom. Por isso a necessidade de aprendermos a conhecer o dom espiritual, a conhecer o fruto. E nessa noite eu gostaria de focar não no fruto, como nós já demos agora uma pincelada, mas falar para você sobre o dom, aquilo que a gente chama de carisma, aquilo que a gente chama de presente, de algo que foi dado gratuitamente de Deus para as nossas vidas. E a primeira verdade que eu queria falar sobre os dons nessa noite é sobre a origem do dom. De onde vem esse dom? Esse dom, diferente do fruto, ele não nasce aqui, ele vem do céu. Ele vem unicamente de Deus, da vontade de Deus. Não é um mérito meu, é um presente que a igreja ganha, é um presente que você ganha. É um presente que todo o corpo de Cristo ganha daquele que está nos céus, ganha daquele que é galardoador das nossas vidas. Não é a igreja que concede o dom do Espírito, não é, amado. Não é nenhuma reunião eclesiástica, não é nenhum concílio, não é nenhuma carteirinha de membro, não é o nosso nome no livro, no rol, não é nenhuma denominação, nenhuma religião, não é o pastor, não é o professor. Ninguém pode conceder aí o dom que vem do céu. Ninguém pode aí fazer um curso para aprender a profetizar, a aprender a falar em dons, de línguas, a aprender a executar a operação de milagres. Não, ninguém pode. Isso vem do alto, isso vem dos céus. E Deus dá conforme Ele quer, conforme a sua vontade, e não a minha vontade, procede de Deus. E aí, qual é a sua missão e a minha missão? Como diz o apóstolo Paulo lá no verso 31 do capítulo 12, procurai com zelo os melhores dons. Procurai, pedi, rogai, clame a Deus, peça a Deus, porque vem é dele, meu amado, e nós precisamos desses dons. Em segundo lugar, a natureza desses dons, a natureza dos dons espirituais é uma natureza niveladora. O que eu quero dizer com isso? Que aquele que recebe o dom não o torna maior para que ele entre num complexo de superioridade diante dos demais, assim como Paulo fala no capítulo 12, a mão, o olho não pode olhar para o pé e se achar que ela é superior ao outro,
porque a natureza desse dom vem de Deus, e a natureza de Deus, quando olha para o homem e para a mulher, é uma natureza niveladora. Somos todos iguais, e os dons é como a função para cada membro do corpo. O olho tem a sua função, a boca tem a sua função, a mão tem a sua função. Nós não conseguimos viver dependentemente, mas nós temos que viver interdependente, ou seja, cada membro do corpo depende um do outro e depende daquilo que o outro faz para poder sobreviver, e é isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 12, ao falar de dons e ao falar de corpo. Nós dependemos um do outro, nós não somos superiores um ao outro. E eu e você não podemos, como também diz o apóstolo Paulo no capítulo 12, e aí você pode conferir, achar que porque eu sou olho, eu sou melhor que a boca, porque é como se eu estivesse reclamando de Deus, é como se eu estivesse sendo ingrato mediante aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Mas há também aqueles, como diz Paulo no capítulo 12, que se sente inferiores. Sua função não vale de nada. De que adianta um pé? Mas vai viver sem um pé. Vai viver sem um dedo na mão, na sua principal mandíbula. Vai viver sem isso. Então a natureza dos dons espirituais é uma natureza niveladora. Nós temos porque precisamos um do outro. Nós temos porque em Cristo, no corpo, há a necessidade da unidade. Se não houver a unidade nos dons e nas suas manifestações, aí nós passamos a ser um corpo dilacerado, um corpo cortado, um corpo esquartejado. Precisamos um do outro, precisamos da função um do outro, e aí está o dom que nos une, o dom que nos faz únicos. É como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, desce sobre a sua barba. É o óleo que nos une, é a unção que vem do alto, que nos torna iguais, que nos chama a ser corpo, que nos chama a sermos um só no Espírito. E Paulo vai dizer, os dons são diversos, mas o Espírito é único. O Espírito é um só. A terceira verdade é o propósito dos dons espirituais. Para que serve os dons espirituais? Primeiramente, para ser ministrado na igreja, ou seja, para a edificação do corpo. E quando a gente pensa nisso, a gente começa a ver aí a graça de Deus, o tamanho, o amor de Deus, porque Deus não deixa ninguém sem dom. Todos somos agraciados pelos dons espirituais, pelos dons de ministério, pelos dons de serviço, para a edificação do corpo, para a ministração da igreja. Ninguém ficou de fora, e esse é o maior propósito de Deus, que ninguém fique de fora, mas que dentro desta casa, que dentro desse corpo, todos nós venhamos a desempenhar funções. Todos nós dentro desse corpo venhamos a ser útil. Todos nós dentro desse corpo temos um trabalho.
Todos nós dentro desse corpo somos aí necessários. É um privilégio pertencer a este corpo. É um privilégio receber do alto, dos céus, a graça de Jesus Cristo. E aí está o propósito dos dons espirituais sobre as nossas vidas. Em quarto lugar, o resultado desse dom sobre a nossa vida. Qual é o resultado? O resultado é para a minha glória. O resultado é para a minha autopromoção. É para eu me sentir melhor. É para eu me sentir mais cheio. Não. O resultado do dom espiritual nas nossas vidas, a manifestação desses dons, desse serviço, desse ministério em nós, é para que Cristo seja glorificado. É para que o nome do Pai seja glorificado. É para que o Senhor seja glorificado. E aí há uma verdade muito grande dentro disso, porque se eu e você recebermos do Senhor um dom, uma graça, uma dádiva, um dom ministerial, um dom de serviço, um dom espiritual, e escondermos, como Jesus fala nas suas parábolas sobre aqueles homens que esconderam o seu talento, enterraram o seu talento. Quem perde não é a igreja, quem perde é você. É você que está perdendo. É você que está deixando de desfrutar da plenitude, da graça, da manifestação do Espírito Santo, no qual Ele te chamou, vocacionou, te preparou. É você que está perdendo. E aí há a verdade, porque ao receber do dom e distribuir esse dom, ao receber desse dom e multiplicar esse dom, eu e você estamos ganhando. Então a conta de Deus é ao contrário. Ao reter, perdemos, mas ao distribuir, ganhamos. Esse é o resultado do dom, dos dons sobre as nossas vidas. A.W. Tozer, ele no século passado, ele disse algo muito interessante. Ele disse que a maior tragédia da igreja é uma igreja onde não há manifestação de dons. A maior tragédia, o maior fracasso. Mas eu também gostaria de complementar aqui também que o maior fracasso, a maior tragédia da igreja é ser como a igreja de Corinto, que tinha todos os dons, mas estava usando incorretamente, por não ter a dimensão do corpo, por não saber que os dons são para o serviço. Os dons é para o serviço, os frutos, o nosso caráter, mas os dons é para distribuir. Os dons é para aprendermos cada vez mais que tudo que nós temos não é nosso. E assim como Deus nos deu, também de graça nós devemos dar. E se a gente pudesse resumir isso, a gente falaria uma única frase, que os dons na igreja é um recurso indispensável para a igreja crescer. Muitos perguntam, pastor, por que a igreja não cresce? Porque a igreja está retendo os seus dons. Muitos vão dizer, porque tem o pecado. Sim, há também a questão do pecado oculto, há a questão também das falhas humanas, há a questão também de confessar para ser curado, mas também há a questão
dos dons espirituais, porque muitos estão retendo o dom, porque muitos estão enterrando o dom, e por isso a igreja não cresce. Se a gente pudesse resumir aqui também, a gente falaria: a graça, o dom, o carisma é algo especial, é algo que vem de Deus, vem do Altíssimo para a sua vida e para a minha vida. É uma graça especial para pessoas especiais como você que nasceu de novo, como você que tem aberto o seu coração para Cristo, tem aberto o seu coração para o serviço, para o ministério, para a obra. É para você, uma graça especial para uma pessoa especial. Estou falando de você. Deus está falando com você nessa noite. Uma graça especial para uma pessoa especial para executar uma obra especial. Essa obra especial se chama diaconia, se chama o serviço e a vida cristã. A graça é dada para servirmos. Há pessoas como você e eu que nasceram de novo. Há pessoas como você e eu que estamos dispostos a não só receber, mas a distribuir, a não só receber, mas a trabalhar, a não só receber, mas também a servir. Somos chamados para o serviço de Deus. E aí a gente olha para o Novo Testamento, e o Novo Testamento vai nos falar sobre 3 classes de dons. E aí eu queria compartilhar com você nessa noite esses dons e perguntar para você: qual é o dom que há em ti? O que precisa ser lapidado em ti? Ou o dom que você, a partir de agora, vai começar a pedir para Deus, vai começar a rogar para Deus? Qual é o dom? Qual é o dom que você quer que Deus desperte em ti? Eu queria convidar você nessa hora para que você pudesse abrir a sua Bíblia no capítulo 12 de Romanos. E o capítulo 12 de Romanos, nós vamos ler o verso 3, que diz assim: porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que o Pai, o que Deus repartiu a cada um? Dons de serviço. Qual serviço? E aí você pode ler comigo nos versos 6, 7 e 8. Tende, porém, diferentes dons, segundo a graça que foi dada a você, que foi dada a mim. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, se dedique ao ministério. Se é ensinar, se esmere ao fazê-lo. Se é exortar, faça com dedicação, faça com amor. Se é contribuir, contribua com liberalidade. O que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Esses são os dons do Pai. É Deus que distribuiu. É Deus que entregou, separou uns para profeta, uns para emprestar o seu ouvido para ele e a boca para o povo, chamou para ser mensageiro, chamou aí, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 14, e aí do verso 3, para edificar a igreja, para exortar a igreja. Chamou, aí a gente pode olhar, chamou
para abençoar, chamou para trazer algo novo à igreja, chamou você e eu para sermos profetas do nosso tempo, profetas da nossa geração, que edifica, que exorta e que consola. Dons do Pai. O dom do Pai também é o serviço, é o ministério. E aí a gente pode olhar lá em Atos 6, quando os diáconos são separados, primeiramente, homens de boa reputação, homens de fé, mas acima de tudo, homens cheios do Espírito Santo. O serviço na casa de Deus, seja ele qual for, nos chama a ser exemplo diante da nossa sociedade, diante de nossa comunidade, do qual ninguém pode levantar um dedo sequer, apontar sequer nada para nós, porque somos de boa reputação, somos de fé, somos cheios do Espírito. Aquele que exorte com amor. E eu lembro do apóstolo Paulo no capítulo 14, o apóstolo Paulo lá em Atos, após sofrer várias injúrias, após sofrer perseguição em Icônio e Listra, ele ainda chega diante dos irmãos e ele fortalece os irmãos. Não importa a prova, se Deus te deu o dom do encorajamento, da exortação, que você possa aí contribuir na casa do Senhor. O dom de ofertar com liberalidade nos lembra a viúva que ofertou generosamente. O que é liberalidade? É ofertar com generosidade, é ofertar com disposição. Eu lembro de uma frase de Wesley que diz: junte o máximo que puder, ganhe o máximo que puder, mas também dê o máximo que puder. É o dom da oferta. Aquele que tem e que não guarda só para si, mas investe na casa, na obra do Senhor. É um dom. Deus dá um dom especial para cada um de nós. E aí vai falar o dom de presidir, aquele que guia, aquele que conduz. Vai falar sobre o dom de misericórdia, e a gente lembra do bom samaritano, que é capaz de parar a sua vida para poder ajudar o outro. Eu e você, nós somos chamados, meus amados, para os dons do Pai. Dom de profecia como mensageiro, ministério, serviço, diaconia, ensino. Que eu e você temos a oportunidade de ensinar, de abrir o privilégio de falar dessa gloriosa palavra. Não há privilégio maior nesse mundo, não há prazer maior nesse mundo do que abrirmos a Bíblia e falarmos de Deus. A nossa alma enche de alegria, repartir, distribuir, presidir e compaixão, os dons do Pai. Mas há também os dons do Filho. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4. E aí em Efésios, capítulo de número 4, o verso 7 nos diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, o Filho de Deus. Qual foram os dons que o Filho aí deu a você e deu a mim? E aí você pode olhar no verso 11 que diz: Ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para mestres. Ele nos chama. O Filho nos concedeu o dom.
O Pai nos concedeu dons de serviço, o Filho nos concedeu dons ministeriais. Chamou eu e você para sermos apóstolos, e aí não vamos entrar nessa briga do título, mas aí nós podemos olhar a função. Aquele que leva a palavra aonde não existe a palavra. O missionário, aquele que é capaz de plantar aonde ninguém plantou, semear aonde ninguém semeou. E aí a gente pode lembrar dos nossos missionários. E eu lembro de um especial chamado Sundar Singh, conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. Um jovem que se converteu, que enfrentou a família, enfrentou tudo para anunciar o evangelho na Índia e no Tibete. Atravessava o Himalaia e muitas das vezes os seus pés sangravam, unicamente com um único propósito, com um único sentido de levar a palavra aonde não existia. O apóstolo, o apostolado, assim como Paulo foi chamado o apóstolo dos gentios. Eu e você somos chamados a abrirmos trabalhos, a semearmos aonde ninguém semeou. Também vai dizer que a obra do Filho também é a profecia, e aí a profecia está na obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um ministério ser profeta, é um ministério de andar com a vida no altar, de ser sensível à voz do Espírito Santo. E a gente lembra de Atos 13, quando a igreja em Antioquia estava reunida, homens de fé, e o Espírito Santo usando um daqueles homens ali. O texto não fala qual, mas diz que o Espírito Santo falou: apartai-me a Barnabé e a Paulo. A gente olha para esse texto, os dons do Filho. Evangelista, a gente lembra aí de Filipe lá no livro de Atos, capítulo 8, no qual ele, como um evangelista, ele sai para ir ao meio do deserto, para anunciar aquele eunuco, guarda ali da rainha de Candace, da Etiópia, para anunciar a palavra. E o seu encontro com esse guarda, ele diz: entende o que você lê? O guarda estava lendo as escrituras, ele pergunta: entende? Ser um evangelista, anunciar a palavra. Eu e você não podemos calar. Se eu e você nos calarmos, as pedras clamarão. Pastor, Deus também chamou você para o pastoreio, a sua vocação, e o que você tem feito com essa vocação, no qual Deus te chamou desde o ventre. Pedro vai dizer: rogo aos presbíteros que pastoreie o rebanho de Deus. Se Deus te chamou, Deus te levantou como missionário, como profeta, como evangelista, como pastor, como mestre da palavra, como aquele que se dedica, se esmera. O que você está fazendo parado? O que você está fazendo enterrando o seu dom? Deus te chamou, Deus te deu, é uma graça especial para uma pessoa especial, para um serviço especial. E aí, por último, nós podemos falar sobre os dons do Espírito, os dons que nos empoderam, não para que eu venha a aparecer, não para que eu venha subir no palanque e ser melhor do que o outro, não, mas que esse dom do Espírito, essa graça do Espírito sobre a minha vida possa ser bênção na vida do outro. E aí Paulo vai falar sobre o dom de cura, o dom de milagre, da intervenção sobrenatural, o dom da fé. E aí a gente pode lembrar da fé
como firme fundamento das coisas que não se veem. E é interessante, a gente lembra de Pedro e João, quando eles estão na porta do templo, lá na porta formosa, eles olham para aquele homem que é paralítico, e aquele homem está ali pedindo esmola, e Pedro e João dizem: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu já te vejo você andando, levanta, toma aí tudo que você tem, sai andando agora, em nome de Jesus, levanta e anda. É a fé, é a operação do milagre, é a cura. Paulo também vai falar da palavra do conhecimento, e a palavra do conhecimento no qual Deus nos revela fatos ocultos quando nós estamos debruçados diante das Escrituras. E a gente lembra quando Paulo fala em Gálatas, não foi revelação de homem, de sábio, de ninguém, mas foi a própria revelação do Espírito Santo. Não há momentos no qual eu e você estamos lendo a Bíblia e de repente o mundo se abre. É o dom sendo manifestado, a palavra de sabedoria, no qual para o mundo é loucura, mas para nós é o princípio do temor. Você não é temente a Deus? Você não tem um compromisso com Deus? Você não teme a Deus? Rogue a Deus: Senhor, eu temo o Senhor, então me encha dessa sabedoria para aplicá-la na minha vida diária. O discernimento, não só de saber o que é certo, o que é errado, mas olhar para a fonte de onde sai esse certo ou esse errado, e ter aí o conhecimento, se isso provém de Deus ou não. Quando a gente olha para o livro de Daniel, o livro de Daniel vai falar que Deus deu para Daniel e seus amigos inteligência, conhecimento, sabedoria, mas a Daniel ele deu discernimento, de conhecer a fonte. Deus te chama para ter discernimento. Deus te chama também para ter o dom de línguas. E aí a gente pode entender o dom de línguas como uma oração espiritual que edifica você. É só você e Deus. Eu não sei, o diabo não sabe, só você e Deus sabe. E aqui diz: pede o dom de línguas para você. Dentro de uma teologia pentecostal, o dom de línguas como sinal do batismo, e a gente olha Atos 2, e todos foram cheios do Espírito Santo e falaram outras línguas. E aí, consequentemente, é um dom para a sua devoção, para a sua edificação pessoal, mas também para a edificação da igreja, quando há alguém que é capaz de interpretá-la. O discernimento e o dom de línguas, a profecia, a fé, o milagre, a cura, os dons espirituais. Deus nos chamou, meu amado irmão, minha amada irmã, para sermos instrumentos dentro deste corpo, para sermos aí bênçãos dentro deste corpo. Ele nos chamou. E aí eu poderia falar de outros dons que também aparecem na Bíblia, como o dom de intercessão, de orar, de rogar, de suplicar um pelos outros. Colossenses capítulo 1, do 9 ao 12. O louvor a Deus, o salmodiar, celebrar a Deus através de instrumento, através da sua voz, o Salmo 150, o dom de hospitalidade, 1 Pedro capítulo 4, de saber receber com calor, de tratar bem o outro, de aceitar o outro, e também o dom de administrar a casa de Deus, o seu tesouro.
há vários dons. E eu pergunto para você, você faz parte do corpo de Cristo? Se você faz parte do corpo de Cristo, Deus já te deu um dom. Qual é o seu dom? Desperta esse dom, multiplica esse dom, usa esse dom, serve através desse dom a casa de Deus. Usa-o. Paulo vai dizer: eu me deixei ser gasto na obra de Deus. Se deixe ser gasto na obra de Deus. O que Deus te deu é para você se deixar gastar na casa dele, na obra dele. A cada um Deus dá um dom. E mediante todos esses dons que eu falei aqui para você, você já descobriu o seu? Você já pediu o seu? Você já clamou por esse dom? Mas pastor, você vai dizer: como eu posso descobrir o meu dom? Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo, que apresentei a vossa mente, a fim de saber qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Você está fazendo isso? Você está buscando isso? Ah, pastor, eu faço parte do corpo. Então você tem um dom. Pastor, eu não sei. Coloca a sua vida, oferece a sua vida em sacrifício, oferece a sua vida para ser gasta na obra de Deus. Se coloque, se submisso à vontade de Deus, se entregue na causa de Deus, e aí você vai ver o quanto Ele vai fazer, o quanto Ele vai te usar, o quanto Ele vai operar na sua vida, o quanto Ele vai manifestar em você, e a plenitude do Espírito, e o Espírito vai te encher, e você vai ser cheio para ser um vaso de bênção na casa de Deus. Você é chamado, você é vocacionado, há um dom em ti, não despreze o dom que há em ti. Foi o que Paulo falou para Timóteo, e eu falo aqui na autoridade de Deus para a sua vida: não despreze o dom que há em ti. Não despreze, meu amado irmão. Deus tem pressa em te usar, Deus tem vontade de te usar. Deus tem pressa de usar tudo aquilo que Ele já te entregou nas palmas da sua mão. Dons do Pai, dons do Filho, dons do Espírito. Use e se deixe gastar na obra de Deus. Que o Senhor possa falar contigo, que você possa entender que se você reter o dom na sua vida, na manifestação, na edificação da igreja, você está perdendo. Mas se você abrir mão, se você pegar tudo aquilo que você ganhou e distribuir, você estará sendo mais do que abençoado, porque é melhor dar do que receber. Que Deus em Cristo fale ao teu coração. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida nessa noite, abençoe a sua vida nessa semana. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa os teus filhos e filhas que ouviram essa mensagem. Abençoa seus filhos e filhas que receberam essa mensagem. Abençoa seus filhos e filhas que receberam da graça um dom especial, porque eles são pessoas especiais e querem agora trabalhar num serviço especial. Toma em tuas mãos, meu Deus. Toma os teus filhos e filhas e os abençoe, ó Pai, para que eles não venham reter, mas pelo contrário, que eles possam se deixar ser gastos na tua obra, na tua casa. Pai, usa cada um conforme a tua vontade, conforme o teu querer, e desperte o dom, distribua o dom conforme a tua vontade na vida dos teus filhos, na tua igreja, na igreja em Guaianazes, na igreja metodista. Ó Pai, nos teus filhos e filhas, tomas em tuas mãos, é a nossa oração,
é o nosso pedido, é o nosso clamor nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus, uma nova história Deus tem para mim e para você nesta noite. Sai da tua pena, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua pena, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh Deus, será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Sai da tua pena, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua pena, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh, nova história o Senhor tem para a tua vida. Deus tem o melhor para ti. Temos que acreditar no Senhor. A mudança vai vir, a transformação vai vir. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Deus vai te abençoar, com certeza. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém, né? Que culto abençoado. Eu creio que a palavra, né, o Espírito Santo, né, ministrou sobre a sua vida. Amém? Bom, nós estamos caminhando para o término do nosso culto. Eu gostaria de lembrar a cada irmão e irmã, né, sobre os dízimos e ofertas, né? Os irmãos têm a oportunidade aí de estar depositando na conta da igreja, né, os seus dízimos, as suas ofertas, para que essa obra possa continuar, né?
Eu creio que nessa quarentena, por mais que seja um tempo difícil, o Senhor tem derramado a sua bênção, a sua provisão sobre os nossos lares. Então que nós possamos, como uma prova da nossa fidelidade com Deus, continuar, depositando os nossos dízimos e ofertas para a obra, para a missão de Deus, amém? Não se esqueça, nós provamos a nossa fidelidade com Deus através dos dízimos e das ofertas. Lembrando também, nossos avisos, que na terça-feira nós temos feito o jejum em prol do fim da pandemia. Então os irmãos que puderem, quiserem fazer esse jejum, nós convidamos a toda a igreja, todos os irmãos que estão nos assistindo, a participar desse jejum todas as terças em prol do fim da pandemia. Na quarta-feira também nós temos o nosso jejum da nossa igreja com o nosso culto de oração às 19h30. O nosso culto de oração tem sido pelo aplicativo Zoom e tem sido uma bênção. Eu creio que o Senhor tem falado muito aos nossos corações, tem respondido muitas das nossas orações. Então nós convidamos a toda a igreja, a cada irmão e irmã que está assistindo, a participar desse culto abençoado, que eu creio que o Senhor, Ele responde às nossas orações, Basta nós crermos e confiarmos e também orarmos, Então convidamos a todos às 19h30 pelo aplicativo Zoom a participarem desse culto de oração e propósito, amém? E no domingo, a nossa escola dominical, no próximo domingo, nossa escola dominical e o nosso culto de celebração no mesmo horário. Que Deus Ele possa te abençoar, Ele possa trazer uma semana abençoada sobre a sua vida, amém? Vamos fazer uma oração final e logo após a oração recebemos a bênção apostólica, amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai, que o Senhor possa receber, ó Pai, este culto em Tuas mãos, ó Deus. Ó Pai, nós fizemos o nosso melhor, ó Senhor. Nós agradecemos, ó Pai, porque cremos e ouvimos a Tua palavra, ó Pai. Que a Sua palavra possa ser viva, ó Pai. E que possamos, ó Pai, colocar em prática, ó Deus, em nossas vidas, Senhor. Ó Pai, nós colocamos aqui em Tuas mãos, ó Deus, a vida de cada irmão e cada irmã, ó Pai, que tem feito as suas orações, sejam elas por curas, ó Pai, por portas abertas, ó Pai. Ó Deus, sejam das mais diversas orações, ó Pai, nós colocamos aqui em Tuas mãos, ó Pai, crendo, ó Pai, que o Senhor ouve e atende a cada pedido, ó Pai. Ó Senhor, a Tua palavra fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos, ó Deus. Então, ó Pai, que o Senhor possa receber a nossa oração, ó Pai. Abra as portas do céu sobre o Seu povo que te clama nesse tempo, ó Pai. Ó Senhor, nós também te pedimos que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a nossa semana, ó Pai. Ó, que possa ser uma semana, ó Pai, repleta de experiências com o Senhor, com o Teu Santo Espírito, ó Pai. Que o Senhor continue no decorrer da nossa semana falando aos nossos corações, ó Deus. Aqui, Senhor, nós entregamos, ó Pai, tudo que temos, tudo que somos em Tuas mãos, ó Deus. Que o Senhor possa estar sobre nós com a Tua presença, ó Pai. Assim, ó Pai, entregamos esse culto, entregamos as nossas vidas, ó Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Recebamos a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada irmão que está nos assistindo, esteja com cada lar representado aqui, esteja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus Ele te conceda uma semana abençoada, uma boa noite a todos e todas, em nome de Jesus. Amém.